Semanas de reordenação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, então está facinho para você encontrar, logo no comecinho aqui da sua Bíblia, capítulo 4, verso 10 até o versículo de número 12. Eu vou fazer a leitura e você poderá acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, e nem agora que falastes ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou lhe torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Vamos orar? Pode fechar os seus olhos. Obrigado por tua palavra lida nesse momento, Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, entregando algo novo, trazendo descobertas, trazendo uma palavra do céu para os nossos corações. Nossos ouvidos e os nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Eu te peço nesse momento também que o Senhor deposite uma graça sobre mim, Deus, a fim de que eu consiga, com a habilidade que vem do Senhor, compartilhar, entregar este momento de adoração, entregar essas palavras poderosas do céu ao coração dos teus filhos. E quando saímos daqui, a gente sai alegre e feliz, porque o Senhor, nessa noite, nesse momento, falou conosco. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu estou convencido que a nossa vida, ela é decidida em momentos. Existem momentos que decidem a sua próxima estação. Existem momentos que definem a história de um indivíduo por inteiro. Se você observar a Bíblia, ela é escrita nessa ênfase. Olha para a história dos homens e as das mulheres que estão na palavra de Deus. Todas elas você vai encontrar momentos específicos, momentos que definiram a fase da vida deles, momentos que definiram o destino deles. Momentos como este que nós estamos aqui, eles têm o poder de moldar o resto da nossa vida. Às vezes é um momento de uma conversa, às vezes é um momento de parar, sentar e ouvir a palavra de Deus. Às vezes chaves, princípios são colocados no nosso coração, através de uma conversa, através de um momento como este, e a nossa vida, ela é mudada por completo. Veja, Deus, Ele coloca algumas impressões no nosso coração. Deus coloca alguns desejos no nosso coração. Deus, às vezes, inclina o nosso coração para um determinado caminho. Mas você já deve ter percebido que Deus é péssimo em dar os detalhes de como isso vai acontecer. Ele mostra a visão geral. Ele coloca no seu coração onde é que você deve chegar. Ele dá um sentimento para um destino que Ele quer que aconteça na sua vida. Ele coloca uma paixão dentro de você, mas Ele não dá os detalhes de como isso vai acontecer. E por que Ele não dá os detalhes? Porque os detalhes, eles são construídos em momentos de fé. Os detalhes daquilo que Deus quer para você neste momento, os detalhes do destino que Deus tem para você, ele é construído, ele é detalhado a partir de momentos de fé, experiências de fé. Você pode observar que
A natureza que Deus já colocou dentro de você, ela é ativada em determinados momentos. Aquilo que Deus quer que você alcance, aquilo que Deus quer que você se torne, são ativados dentro de você através de momentos. No momento, Deus desvenda para você preferências que você não imaginava ter. Um momento de um almoço, de um jantar, alguém convida você para almoçar ou jantar na casa dele. E ele oferece para você uma refeição com um piqui. Você nunca comeu piqui. Você nem sabe como é que é o sabor. Mas por causa daquele momento, desvenda para você uma preferência que de repente você nem sabia que tinha. Então preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. De repente, você passa a desgostar de um lugar que você gostava demais. De repente você não quer mais ouvir determinados assuntos. Determinados assuntos já se tornam cansativos para você. Determinados lugares já se tornam cansativos para você. E por que isso acontece? Às vezes você não entende, mas o fato é que esses momentos, eles estão fazendo você se descobrir. Esses momentos, eles estão ativando a natureza divina que Deus colocou dentro de você. Por isso, guarde essa chave no seu coração nessa noite. Não tenha medo das transformações que Deus está fazendo nesse exato momento da sua vida. Não tenha medo das transformações que Deus está fazendo nesse exato momento da sua vida. Não tenha medo de mudanças. Não se culpe se você começar a se irritar com algumas conversas que você costumava ouvir. Não se chateie se você começar a não querer estar em um determinado ambiente. É Deus produzindo uma mudança na sua vida. Não tenha medo disso. É Deus está despertando uma natureza mais alta dentro de você. Deus está despertando uma natureza mais poderosa dentro de você. É como disse o apóstolo Paulo aqui na palavra de Deus. Você vai começar a pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E esse pensamento, ele entra em choque, porque eles são antagônicos. E algumas mudanças começam a acontecer na sua vida, você começa a desgostar de algumas coisas, você já começa a não querer estar em determinados lugares, porque Deus, Ele está mudando sua natureza. Deus está levando você num trilho mais alto. Deus está colocando você num destino mais elevado. Deus está colocando você num lugar mais alto. Sabe, são esses momentos que a gente se descobre. Eu tenho aprendido que assim como existe um DNA em nós, e esse DNA nós somos presos nele, você não pode ter o cabelo, melhor assim, o DNA define seus cabelos, seus olhos, a cor da sua pele, você não tem como fugir disso. Assim como nós temos um DNA, eu acredito que nós temos também um DNA profético, uma proposta divina que Deus colocou já dentro de nós, um pensamento de Deus, algo que Ele propôs para você, mesmo antes de você nascer. É o que diz os Salmos lá. O salmista diz: Senhor, o Senhor viu quando o meu embrião começou a ser desenvolvido. Eu creio que essa natureza divina, ou melhor, essa natureza espiritual que está dentro de você, ela vai sendo ativada em determinados momentos. Cada momento da sua vida te prepara para uma nova fase. Cada momento da sua vida ativa em você aquele DNA profético que Deus preparou antes que você nascesse. Esses são momentos decisivos. Esses são momentos que mudam toda a nossa vida. E quando nós olhamos aqui para Êxodo capítulo 4, nós encontramos aqui um momento da história de Moisés. A Bíblia diz
Porém, Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que o Senhor me chamou para essa missão. Em outra versão, você vai ver que a Bíblia diz que Moisés ele era pesado de língua. Isso quer dizer que Moisés era gago, ele foi gago até um determinado ponto da sua vida, e quem sabe essa gagueira nunca passou. Eu, por exemplo, nasci gago. Eu tive uma transformação, para poder falar contigo, sério, eu nasci gago. Quem me ouve hoje, não é possível que isso aconteceu com você. Aconteceu. Mas quando nós olhamos para a história desse homem chamado Moisés, ele é um dos maiores líderes de Israel. Através de tudo que Deus colocou dentro desse homem, veja isso, porque de repente há coisas em você nessa noite que precisam ser sopradas, há coisas em você nessa noite que precisam ser descobertas. Através da vida desse homem, surgiram 3 linhas de pensamento, ou 3 religiões: judaísmo, islamismo, cristianismo, nessa ordem. Tudo porque Deus colocou dentro desse homem um DNA profético. Ele é o líder mais importante. Ele tinha um destino grandioso dentro dele. Nós vamos nessa noite olhar para alguns momentos da vida deste homem, momentos decisivos na vida de Moisés, que podem ser momentos decisivos na minha vida e na sua vida. E o primeiro momento decisivo que eu encontro na vida deste homem, e eu aprendo essa chave tão importante, é isso: a sua condição não define o destino. O que define o destino é a promessa de Deus. A sua condição de vida não define o seu destino. O que define o destino é a promessa de Deus. Você vai olhar a história deste homem, você vai ver em Êxodo capítulo 1, quando começa a contar a história do seu pai, da sua mãe, como esse menino foi gerado, em que situação ele nasceu. Você vai ver que ele nasceu numa situação de perseguição. Quando Moisés nasce, há uma ordem de Faraó para que todas as crianças, meninos, até 1 ano de idade, fossem mortos. Na verdade, havia uma orientação para as parteiras do Egito, que na verdade eram também hebreias, elas pudessem matar os meninos quando eles estivessem nascendo. Então, Moisés ele nasce dentro desse ambiente. Dentro desse ambiente de morte, dentro desse ambiente desfavorável, dentro do ambiente de maior perseguição que o povo de Israel já viveu. Mas esse momento na vida de Moisés não foi capaz de parar a vida dele, porque ele tinha promessas sobre a vida dele. Ele era descendente de Abraão, e debaixo da descendência de Abraão havia uma promessa. Ele nasce escravo. Ele já nasceu dentro de uma forma de vida, escravo, aprisionado pelo destino, mas ele tinha promessas sobre a vida dele. Uma coisa que a gente tem que aprender é que propósitos vêm antes de pessoas. O propósito que Deus tinha para a vida de Moisés veio muito antes dele nascer. O propósito que Deus tem para a sua vida veio muito antes. Talvez isso tire um pouco da nossa arrogância, porque de repente a gente está fluindo tão bem em determinadas áreas, a gente olha para aquilo e diz assim: nossa, como eu sou, mas havia um propósito de Deus antes de Moisés nascer. Havia um propósito de Deus antes de você nascer. Propósitos vêm antes de pessoas. A maldade de Faraó, a brutalidade de Faraó, não foi capaz de sucumbir o destino profético que Moisés tinha. A sua situação de vida hoje não é capaz de sucumbir o propósito que Deus tem para a sua vida. Veja que tudo isso que está acontecendo é antes do nascimento de Moisés. Esse é um dos primeiros momentos que a gente vê na vida dele e que são momentos decisivos. Então aprenda isso nessa noite. A sua condição de vida, neste momento, não define o seu destino. O que define o seu destino é a promessa de Deus sobre a sua vida. Quantos aqui têm promessas de Deus?
Se você olha para você e você não tem nenhuma promessa, eu convido você a abrir a palavra de Deus essa semana e Deus vai mostrar para você uma promessa que Ele tem para você, especificamente para você. O segundo momento decisivo da vida de Moisés, e que nós podemos aprender com isso, é que a gente deve ficar atento com as conexões que mudam momentos. Fique atento com conexões que mudam momentos. Em outras palavras, nós precisamos celebrar as contribuições que as pessoas fazem na nossa vida. Você precisa celebrar as contribuições que as pessoas têm feito na sua vida. A Bíblia diz que Moisés, ele tinha uma mãe e uma irmã. Essas são as primeiras pessoas que têm contato com Moisés. Você vai ler isso aqui em Êxodo capítulo 2, ali versículo 1, versículo 4, Êxodo capítulo 2, versículo de 5 a 10. A mãe de Moisés, juntamente com a irmã, elas criam um cesto de junco, coloca a criança, Moisés, dentro daquele cesto, e coloca esse cesto dentro do rio Nilo, aquele cestinho. Elas estavam correndo risco, mas elas estavam tentando introduzir aquela criança numa nova realidade. Elas estavam tentando salvar aquela criança. Elas estavam tentando colocar aquela criança em uma nova cultura. Mas elas mal sabiam que elas estavam ativando uma herança que estava dentro daquela criança. Uma herança de reino, uma herança de governo, uma herança de liderança. Veja como nós, como igreja, perdemos a capacidade de falar de Jesus hoje. Eu me lembro que logo quando eu me converti, como nós éramos movidos para evangelizar as pessoas, como nós éramos movidos para levar as pessoas a falarem de Jesus para outras pessoas. Porque quando nós falamos de Jesus para outras pessoas, nós não estamos apenas salvando essa alma, mas nós estamos também despertando o destino profético que Deus tem para ela. Nós estamos ativando as heranças que Deus colocou dentro dela. Dentro daquele cestinho, na verdade dentro daquela criança, dentro daquele pequeno ser, havia ali uma grandeza que Deus colocou dentro. Havia ali um reinado, havia ali uma soberania, havia ali algo que o próprio Deus colocou dentro daquela criança. Sabe, você precisa se descobrir nessa noite, porque Deus já colocou coisas poderosas dentro de você, e que os momentos, o momento que você está vivendo hoje, nesse momento, aquilo que você vai viver daqui a pouco, tem o poder de transformar a sua vida, se você tiver paciência, se você tiver fé, para olhar o que Deus tem reservado para você. Quando nós compartilhamos Jesus para outras pessoas, nós estamos colocando essas pessoas no rio da vida, sabe? Assim como a mãe de Moisés, a irmã, colocou aquele cestinho dentro do rio Nilo, nós estamos colocando as pessoas, quando levamos o Evangelho, quando falamos de Jesus, quando você liga para uma pessoa, quando você passa na casa dela, quando você pega na mão dela, traz para a igreja, traz para os ambientes de igreja, quando você pega na mão dela, faz uma oração, quando você pega na mão dela, ensina uma palavra de Deus, você está colocando essa pessoa no rio da vida, e o Senhor vai despertar a herança que Ele mesmo colocou dentro dela. Irmãos, a nossa responsabilidade é direcionar as pessoas que ainda não sabem quem elas são. Oh, pastor, mas nem eu sei quem eu sou. É verdade. Mas eu não sei porque você está vivendo essa confusão, porque você já é alguém que segue Jesus. Você já sabe o que Jesus tem preparado para você. Você já sabe o que a palavra de Deus diz para você, que você é, o que você pode se tornar. A nossa responsabilidade, irmãos, é olhar no olho das pessoas e dizer: isso que você está sendo hoje, isso que você é hoje, não é o que Deus designou para você ser. Existe algo melhor que Deus colocou dentro de você. Existe uma outra criatura, existe um destino maior dentro de você. O que você está vivendo, o que você está experimentando, as escolhas que você está fazendo hoje, isso não é o que Deus preparou para você. Nós precisamos ser como a irmã de Moisés, direcionar as pessoas para o Rei Jesus. Nós temos que despertar nas pessoas a grandeza que Deus colocou dentro dela. Então,
Essa foi a primeira conexão decisiva na vida de Moisés, sua mãe e sua irmã. A segunda conexão decisiva foi quando a filha do faraó, que estava ali se banhando, encontra aquele cestinho, e ela manda uma das suas servas ir buscar o cestinho lá, e descobre que dentro do cestinho havia uma criança. E quando Moisés é encontrado por aquela mulher, a filha do faraó, ele nasce novamente. Ele nasceu da mãe dele, a mãe dele escondeu ele até quando pôde, quando não pôde mais. E é interessante na história que as crianças estavam todas elas morrendo, sendo mortas na verdade, mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés olha para Moisés, e o que chama a atenção da mãe de Moisés não são as profecias que estão sobre o povo. O que chama a atenção da mãe de Moisés é que ela olha para aquele bebezinho e ela vê que aquele menino era bonito. Você vai ver que está lá na palavra, diz que aquele menino era formoso. Mas quando a filha de Faraó encontra Moisés naquele cesto, Moisés nasce de novo. Eu já renasci algumas vezes na minha vida. Uma vez um pastor olhou para mim e ele me direcionou para o meu destino, para o nosso destino, né? Ele viu em mim aquilo que eu não estava enxergando. Ele falou da grandeza que Deus tinha para mim, mas eu mesmo não reconhecia, eu não via, eu não entendia. Aquele homem, ele acrescentou tanto na minha vida, ele foi capaz de me levar para o destino que Deus tinha para mim, sem eu nem vislumbrar isso. A gente aprende com isso, irmãos, que nós devemos celebrar as contribuições que as pessoas fazem nas nossas vidas. Você tem que celebrar. Entenda que pessoas não são perfeitas. Às vezes nós não convivemos com as melhores pessoas, mas nós precisamos perceber o carinho daqueles que estendem a sua mão sobre nós e oram por nós. Nós precisamos compreender a grandeza das pessoas que olham para nós e dizem: você não é assim, você tem que ser assim. Olha quanta coisa eu reconheço em você. E pode perceber que às vezes você luta, às vezes você luta para não aceitar aquelas percepções que as pessoas têm. Elas dizem assim para você: você é bom nisso, você faz com excelência aquilo, nossa, como você é desenvolto nisso. Você olha para aquilo e diz assim: não, eu não sou isso. E as pessoas que ficam reclamando da vida? Nós temos que parar de se entristecer com as pessoas, irmãos. As pessoas dizem assim: ah, o meu pai, ah, minha mãe, ah, alguém fez isso comigo. Todo mundo soma um pouquinho para que a gente se torne quem a gente deve ser. As pessoas boas e as pessoas ruins. As pessoas que nos fazem bem e as pessoas que não nos fazem tão bem assim. A gente olha para a irmã de Moisés e diz assim: nossa, que irmã carinhosa, ela colocou o cesto, ela ficou acompanhando o cesto de longe, e a correnteza foi levando aquele cesto até se encontrar com a filha de Faraó. Mas na verdade, o vento que estava soprando aquele cesto era a poderosa mão de Deus. O vento que está soprando sua vida hoje, nesse cestinho, no rio da vida, é a própria mão de Deus, querendo que você chegue no destino que Ele já preparou para você. O Deus Todo-Poderoso está com você. Há uma mão de favor de Deus sobre a sua vida. Você vai chegar lá. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, como momento decisivo na vida de Moisés, é que eu preciso entender o poder dos relacionamentos. Isso evidentemente colabora com o que nós acabamos de ver, porque veja que é por causa desses relacionamentos, e agora aqui especificamente por causa do relacionamento que Moisés desenvolve com a filha do faraó, ele sai da tutela de escravidão e ele entra na tutela da realeza. Ele sai de um destino de morte, porque todas as crianças estavam sendo assassinadas por faraó, e ele entra num destino de grandeza. Irmãos, tudo o que eu me tornei, e tudo que eu estou me tornando, tem a ver com os relacionamentos que eu tenho desenvolvido. E eu preciso celebrar essas pessoas que Deus tem colocado diante de mim.
Eu e você, nós precisamos aprender a celebrar as pessoas que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Pessoas que estendem a mão e oram por nós. Pessoas que acreditam em nós. Uma vez um homem fez uma oração por mim. E eu acreditei tanto naquela oração, eu acreditei mais naquela oração do que todas as orações que eu fiz por mim mesmo. Teve gente que eu já encontrei na minha caminhada que disse que eu tinha coisas que eu nem sabia que tinha. Gente que tem me ajudado a chegar no destino que Deus preparou para mim. Sabe, eu tenho ouvido muito que a gente se descobre, se reinventa, mas eu me parece que a gente assim, se refaz, se reconstrói, mas eu tenho a compreensão hoje que na verdade a gente se descobre. São em momentos a gente se descobre. Percebeu que em determinados momentos você descobre que você tem uma força que você não imaginava ter? Tem determinados momentos que você se descobre que você tem uma fé que você jamais imaginou ter? Tem momentos que você se descobre que você consegue fazer uma oração que até você fica sensibilizado. Se você fica sensibilizado, você imagina o coração de Deus. Sabe, porque nós que somos pais, nós passamos por algumas experiências em relação aos nossos filhos que talvez a gente possa encontrar algum paralelo com o coração do Pai, nosso Deus. Você já passou por algum momento onde um filho seu chega para você e diz: pai, dá para o senhor fazer isso para mim? E você olha para aquela situação e você vê que aquilo é necessário, você vê que aquele pedido é um pedido justo, você vê que aquele pedido é um pedido que vai transformar a vida do seu filho, mas você olha para você mesmo e fala assim: eu não tenho condições de fazer isso agora. Você sente aquela tristeza, você sente aquele: meu Deus, o que eu faço para resolver isso? Como é que eu atendo esse pedido do meu filho? Eu imagino que Deus é muito parecido com a gente, porque a gente tem os mesmos resquícios, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos resquícios daquilo que Deus nós temos em nós. Quando nosso coração dói por não conseguir atender o pedido de um filho, um pedido legítimo, um pedido que vai fazer a diferença, eu creio que o coração do Pai, Deus, também dói, quando naquele momento, por alguma razão, aquilo que nós estamos pedindo não é possível chegar até a nossa vida. Mas momentos como esse a gente se descobre, a gente enxerga quem nós somos com Deus e através de Deus. Pode prestar atenção que talvez o seu maior problema nesses últimos tempos tenha sido o problema do reconhecimento. É reconhecer as pessoas que Deus colocou para indicar o nosso destino. É reconhecer as pessoas que Deus colocou perto de nós para mudar a nossa história. Moisés, ele foi tirado das águas. Ele foi tirado de um ambiente de morte por causa da mãe, da irmã e por causa da filha de Faraó. Isso mudou o jogo na vida de Moisés. Outro momento decisivo na vida de Moisés, e que a gente pode aprender com isso, são os momentos que nos treinam. Treinamentos definem o nosso destino. Isso você não vai encontrar no Antigo Testamento, mas você vai encontrar em Atos capítulo 7, versículo 22, a seguinte declaração acerca de Moisés. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser, presta atenção nisso, e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Mas como assim? A gente acabou de ler um texto que Moisés diz assim, que ele não era bom em falar, que ele era pesado de língua, mas agora depois que ele chega no destino dele, a Bíblia revela que ele foi um homem ensinado em toda a sabedoria e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Irmãos, Moisés foi ensinado na cultura egípcia. Moisés, ele caminhou o caminho de José. Ele foi criado como um príncipe, ele foi formado, ele foi treinado, ele aprendeu as línguas, ele aprendeu sobre tática de guerra, ele aprendeu sobre a arte da liderança, ele aprendeu sobre a engenharia egípcia. Entenda isso. Um momento decisivo na sua vida é quando você passa por treinamento. Você tem que descobrir a importância das pessoas te ensinarem. A gente está vivendo uma época em que as pessoas são cada vez mais arrogantes.
elas não conseguem sentar, parar para serem ensinadas. É impressionante como elas estão mergulhadas nessa mentalidade de que elas já sabem tudo, que elas são suficientes. Elas estão diante de pessoas poderosas, de pessoas que fizeram coisas maiores do que elas, e ao invés de elas se calarem e fazerem perguntas, elas querem falar dos seus feitos perto de pessoas que fizeram muito mais. Se você ler Provérbios, Provérbios vai dizer para você que quando você estiver diante de alguém que é maior que você, você deve se calar, e você deve perguntar. Você deve perguntar: como é que você alcançou isso? Como é que você chegou dessa forma? Como é que você cresceu na sua vida espiritual? Como é que você está fazendo para o seu negócio crescer? Como é que você está fazendo para a sua filha, para a sua família ser bem estruturada? Irmãos, treinamentos definem destinos. Curiosidade define destinos. Eu tenho tido o privilégio, eu e o pastor Anês temos tido o privilégio de estar sentado na mesa de pessoas grandes, poderosas nesses últimos anos. E às vezes a gente está sentando com alguém importante, alguém que sabe mais do que a gente, alguém que tem mais autoridade do que nós. Eu fico calado. Eu só fico observando como elas agem, sabe, como elas bebem, como elas comem, como elas conversam, como elas começam uma conversa, como elas terminam uma conversa, como elas se portam. Quando eu tenho oportunidade, eu pergunto: como é que você consegue fazer isso? Como é que você conseguiu fazer aquilo? Eu desejo muito que nessa noite Deus desperte no seu coração a unção do discípulo. Qual que é a unção do discípulo? Discípulo é aquele que constantemente está aprendendo. Discípulo é aquele que faz perguntas importantes. Vê Jesus orando e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Vê Jesus curando, expulsando demônio, e chega para Jesus e pergunta: Jesus, por que nós não conseguimos orar e o demônio ser expulso? Quando Jesus conta uma parábola, o discípulo vai lá e pergunta, fala assim: ó Jesus, nós não entendemos nada, ajuda a gente a entender isso que o senhor acabou de dizer. Tem vários ambientes na Bíblia que os discípulos estão sempre perguntando para o mestre: por que isso, por que aquilo, como se fez isso, como se faz aquilo. Existe uma grandeza em a gente ser instruído. Meus filhos, aprendam a ser instruídos. Aprendam, porque treinamentos definem destinos. Curiosidade define o seu destino. A quinta coisa que eu aprendo na vida de Moisés, em um momento decisivo na vida dele, é que um momento decisivo é quando Deus derrama uma tristeza no seu coração. Preste atenção nisso. Um momento decisivo na nossa vida é quando Deus derrama uma tristeza no seu coração. Êxodo capítulo 2, versículo 11, vai dizer que certo dia, Moisés já era adulto, e ele foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam, e viu um egípcio espancar um hebreu. Nós acabamos de ver que Moisés ele foi instruído, mas chega um momento na vida dele que uma tristeza é instalada no coração dele, um sentimento de inadequação, um sentimento de desgosto, um sentimento de repugnação por aquilo que ele vê o seu povo viver. Você vai ver que em uma determinada altura da vida de Moisés, no momento, ele descobre que ele é um hebreu, ele não é um egípcio. Ele usava maquiagem de egípcio, ele tinha os cabelos raspados como um egípcio, ele usava as roupas de um egípcio, mas ele era um hebreu. Ele estava distante da língua dos hebreus. Ele falava egípcio. Mas ele se descobre: eu sou. Isso é uma coisa tão poderosa, irmãos, quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo. Isso é poderoso demais. Não sei se você já conseguiu chegar nesse momento da sua vida, de você se descobrir quem você é.
Porque em momentos como esse, a gente começa a se descontentar com aquilo que a gente costumava ser. Momentos como esse, a gente começa a se desanimar com alguns ambientes que nós vivíamos e achávamos que aquele ambiente era muito favorável. O momento decisivo é quando Deus derrama uma tristeza no seu coração. Mas você tem que tomar muito cuidado com essa palavra nessa noite, porque isso aqui, essa tristeza, ela não contraria a vontade de Deus, nem os preceitos de Deus contidos na Bíblia, na sua palavra. Você vai ver, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento. Quando Deus coloca uma tristeza no nosso coração, é porque Ele está querendo que em alguma área a gente se arrependa. E você sabe o que é arrependimento, né? Arrependimento é mudança de caminho. Arrependimento é mudança de trilho. Então, de repente, você está com uma tristeza instaurada no seu coração, uma depressão. O que é uma depressão? Vamos dizer, pressão é motivação. Você está lá cheio de gás, está na pressão. Depressão é, você está murchinho, está meio zen, está triste. Zen não, está triste. E quando a gente está triste, o que a gente faz? Não é errado. Nós lançamos mãos de profissionais da saúde, nós lançamos mãos de medicamentos, e todas essas coisas, elas são importantes para a gente. Mas quando a gente está com uma tristeza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para Deus: Deus, por que eu estou triste? Porque às vezes essa pergunta, Deus vai te dar um direcionamento. É o salmista que diz: Senhor, por que a minha alma está abatida? Minha alma, por que você está abatida assim, desse jeito? Então você vai, se lança aos medicamentos, você se lança a tratamento, que de repente, uma resposta de Deus tiraria você daquela tristeza. Às vezes Deus quer que você mude um comportamento, às vezes Deus quer que você mude de um determinado lugar. Entenda que a tristeza de Deus, a tristeza segundo Deus, ela promove, ela produz arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. É por isso que tem gente que não consegue se desligar, porque essa tristeza ela vai levar à morte. Você está triste com alguma coisa na sua vida hoje? Talvez você possa perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu me arrependa? Entendendo que arrependimento é mudança. Olha para Abraão. Abraão tinha tudo ali na terra de Ur. Você sabe que a terra de Ur dos caldeus, ele ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre. E esse era um ambiente que era chamado de médio crescente, o melhor lugar da face da terra. Lá Abraão tinha pêssego, caqui, uva, pera. Ele vivia num lugar lindo, mas em um determinado momento Deus colocou uma tristeza no coração de Abraão. E depois Deus vem e diz assim: Abraão, saia da terra dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe, irmãos, de repente você está num desânimo, de repente você está num desgosto tão grande, você está com um nó aqui na garganta que não consegue chorar, é uma lágrima contida, você está se sentindo inadequado onde você está, ou na situação que você está, ou no momento que você está. De repente você começa a sentir uma repulsa por aquilo. Mas se você pedir para Deus: Deus, por que eu estou com essa tristeza? De repente você vai poder ouvir da parte de Deus dizendo: saia dessa terra, porque eu vou conduzir para uma terra que eu vou te mostrar. Porque Deus mostra o panorama, mas Ele não dá os detalhes. São nos momentos de fé em fé, de glória em glória, a gente vai chegar onde Deus já preparou para a gente chegar. Eu já tive momentos na minha vida que Deus colocou uma tristeza dentro do meu coração. E eu não sabia muito lidar com isso. E tem gente que às vezes recebe uma tristeza no coração
e começa a repreender Satanás, né? Ô Satanás, você está colocando essa tristeza no meu coração. Mas pode ser Deus que soprou essa tristeza no seu coração, justamente para te levar para um outro ambiente, para um outro lugar, para um outro momento melhor. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com momentos decisivos na vida de Moisés é que momentos decisivos, eles são quando nós temos impulsos. Então Moisés se entristece e ele vê um egípcio batendo no seu conterrâneo hebreu. E ele toma uma decisão repentina, de ímpeto mesmo. E quando você tomar essa decisão repentina, esse ímpeto, saiba que as pessoas que estão do seu lado, elas não vão compreender. Elas vão achar que você está fazendo um negócio absurdo. Nós estamos distante de Moisés, daquilo que ele viveu, porque ele foi lá e matou um egípcio, né? Ele teve um ímpeto, já estava uma tristeza no coração dele, Deus já estava movendo, e ele encontra aquela injustiça, e ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Ele toma uma decisão repentina. Ah, se eu não fosse obedecer os impulsos que Deus tem colocado no meu coração. No ambiente pastoral que eu sirvo hoje, Deus já me deu a oportunidade de ver muitas facetas da vida das pessoas. E é por isso que às vezes eu não trago muito aqui ilustrações, porque as minhas ilustrações, elas são vividas com vocês. É um prazer para mim, quando eu tenho a oportunidade de contribuir com a sua vida, em algum momento da sua vida. Mas nesse ambiente de pastoral, Deus já me deu a oportunidade de me acotovelar na janela da vida e ficar observando momentos na vida das pessoas. Eu já fiz aconselhamento para noivos, já casei muitas pessoas, eu já apresentei muitas crianças, eu já celebrei culto fúnebre de criança, jovens, adultos. E eu fico observando a vida. Eu já casei pessoas que com 3 meses se descasaram. Eu já casei pessoas que depois de um determinado tempo nós tivemos que ajudar, aconselhar e o casamento foi consertado. Aliás, nós temos mais casamentos consertados do que casamentos desfeitos. Mas essa oportunidade que Deus tem me dado de olhar a vida das pessoas em determinados momentos tem me feito ter um desejo muito profundo na minha vida, que é de finalizar algo que traga glória plena para Deus. Eu preciso respeitar os momentos de ímpetos que Deus coloca no meu coração. A gente precisa ser livre, irmãos. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos deixar de ter medos de seguir essas coisas que Deus coloca, esses ímpetos que Deus coloca no nosso coração. Porque às vezes você está vivendo debaixo de uma segurança, eu estou seguro, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou bem seguro, mas vem um vento, bate na sua vida e toda aquela segurança, ela cai no chão. Então é melhor você ficar atento a esses momentos de ímpeto que Deus coloca na sua vida, porque pode ser que Deus já está preparando você para algo que você vai viver, ou para uma nova fase que Deus tem para você. Graças a Deus que eu tenho do meu lado a Neise, que em todas as minhas loucuras, ou melhor, em todos os meus ímpetos, ela sempre me apoiou. É verdade que algumas vezes ela olha para uma situação e fala assim, eu não faria isso, eu não diria dessa forma, eu não agiria desse jeito, mas Deus colocou um ímpeto no meu coração e ela então respeita, ela diz, estou com você. Eu tirei essa mulher de um ambiente seguro. Eu não falei para ela que ia ser pastor. Aliás, tem 2 coisas que eu nunca achava que seria. Eu nunca achava que seria pastor. Não me achava adequado para isso. E hoje sou pastor. Eu nunca achei que eu seria adequado para ser pai. E hoje eu sou pai. E esses 2 ambientes são uma bênção na minha vida. Foi tudo que Deus preparou para mim. É o meu destino.
Eu quero terminar, tem 2 outros pontos aqui, mas não, isso aqui. 8º. O que aprendemos com momentos decisivos na vida de Moisés? A como se comportar no momento de deserto. Êxodo capítulo 2, versículo 15, então, vai dizer que quando o faraó descobriu que Moisés havia matado um egípcio, ele foge. Moisés foge para o deserto. Ele vai para o deserto. Deserto é tempo difícil. Deserto é morar com os medianitas. O que é morar com os medianitas? É morar com um povo totalmente diferente. É uma outra religião. Mas aqui Moisés, ele aprende um negócio que é muito importante para mim e para você. Um negócio que se chama mobilidade. Nós precisamos ter essa habilidade de ser móvel. Porque muitas pessoas já estão se comportando como se elas fossem plantadas num lugar, eu tenho que morrer ali eu tenho que morrer naquele lugar. Não. Momentos de deserto é momentos onde a gente aprende a ser móvel. Eu gosto tanto daquilo que o apóstolo Paulo afirma, ele diz, eu já aprendi a ser móvel em qualquer situação. Eu aprendi a comer muito bem, como a deixar de comer, isso é mobilidade. Eu já aprendi a estar numa casa segura, mas também sofrer perseguição. Isso é mobilidade, é você saber que, você pode estar num determinado momento que é muito favorável, mas você pode estar num outro momento que será favorável para você. Moisés vivia num palácio, mas agora ele vai para o deserto, e no deserto ele precisa ser móvel. Tem alguns momentos na sua vida que você precisa aprender a ser móvel. Sabe essa crise financeira que você atravessou? Ou que você está atravessando? Você tem que aprender a ser móvel. Você tem que aprender que não é toda hora que você vai ter tudo que você quer e do jeito que você quer. Nós precisamos aprender a ser móvel. Em outras palavras, nós precisamos aprender a sofrer. Porque até na Bíblia existe um livro chamado Lamentações. Existe uma forma da gente sofrer. Existe uma forma da gente passar pelo deserto. Existe um jeito cristão de chorar. Não é? Existe um jeito cristão de chorar. Existe um jeito bíblico de se passar pelo deserto. Olha para esse texto poderoso de 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz, de todos os lados nós somos pressionados. Não é o que nós estamos vivendo nesse tempo? Mas o texto conclui assim, mas não somos desanimados. Ei, para com esse desânimo. Filhos de Deus são pressionados, mas nós não ficamos desanimados. A Bíblia diz que nós ficamos perplexos. Quantos de nós não estamos perplexos com o momento que nós estamos vivendo? Mas a Bíblia diz que nós não vamos ficar desamparados. Há um jeito bíblico de passar pelo deserto. Há um jeito bíblico de passar por um momento de sofrimento. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos, mas não seremos abandonados. Tem momentos que nós ficaremos abatidos, mas você não está destruído. Se descubra nessa noite. A Bíblia diz que nós trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Não são todas as desejos que eu tenho que eu preciso sair correndo para poder satisfazer eles. Eu preciso olhar para o sofrimento de Jesus e olhar para a minha vida e ver que aquele sofrimento, aqueles momentos que Jesus abriu mão de estar envolvido com as coisas do mundo, eu posso fazer a mesma coisa. Pois diz a palavra, pois nós que estamos vivos, tem alguém vivo aqui? Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Quer dizer que eu vou enfrentar momentos difíceis, eu vou enfrentar deserto, mas diz a palavra, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Não está dizendo aqui que no nosso corpo já regenerado, como todos nós temos uma impressão, pelo amor de Deus, acaba logo com esse mundo, Deus, porque eu quero ter o meu corpo revestido lá no céu. Essa vitória aqui é para agora, enquanto estamos vivendo este momento. E agora sim eu termino. Nós aprendemos com os momentos decisivos na vida de Moisés, que momentos de encontro com Deus são momentos que transformam
o nosso destino. Você vai ler esse texto aqui, eu não vou ler para poder ganhar tempo, mas veja, né? Os momentos mais decisivos na minha vida são os momentos que eu tenho de encontro com Deus. Eu não vou falar para você que eu me encontro com Deus toda semana, porque algumas pessoas podem ter essa habilidade, mas eu ainda não cheguei lá. Não é sempre que eu consigo sintonizar o meu ouvido e ouvir claramente Deus dizendo alguma coisa para mim. Às vezes eu dou um passo de fé acreditando que Deus vai estar comigo e dá certo. Outras vezes eu ouço o que Deus está dizendo e eu faço e dá certo. Às vezes eu tenho encontros poderosos com Deus. Meus encontros mais poderosos com Deus são quando eu estou lendo. Não é quando eu estou adorando, e essa é uma parte muito significativa na vida de muitas pessoas. Não é quando eu estou reservado com a natureza, não. Os momentos que eu tive com Deus mais profundo foi quando eu estava lendo um livro, e Deus ali falando comigo. O fato é que momentos decisivos, momentos importantes na nossa vida são momentos em que a gente tem encontros com Deus. E nessa noite você está nesse encontro com Deus. Deus diz para Moisés: tire as sandálias porque o lugar que você está é santo. Deus pode dizer de forma diferente para nós nessa noite, dizendo: apruma o teu corpo, apruma a tua mente e o teu coração, porque o lugar que você está aqui é um lugar santo, é um lugar de encontro com Deus. Você pode ficar em pé por um momento? A Bíblia diz que havia uma sarça ardente. É um pé de árvore que estava pegando fogo lá e que não se consumia. Hoje nós temos uma sarça ardente aqui. Moisés percebeu aquilo e ele foi até lá. Eu espero que você veja. Eu espero que você sinta. Eu espero que o seu coração e a sua mente esteja aberto para esse encontro com Deus nessa noite. Porque a grandeza de Deus está aumentando sobre a sua vida. Você não tem percebido? Porque você precisa aprender a distinguir tempos de Deus na sua vida, momentos de Deus na sua vida. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso juntos? Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode falar com Deus? Nosso Deus grandioso, nosso Deus poderoso, nosso Deus majestoso. Momentos decisivos são momentos que a gente fica assim, boquiaberto na presença de Deus. A gente fica encantado com a grandeza, nós ficamos encantados com a presença de Deus. Será que você perdeu a capacidade de se vislumbrar com Deus? Será que você perdeu a capacidade de queimar o seu coração por Deus? Momentos decisivos acontecerão quando você tiver encontros com Deus, e o seu coração estiver ali queimando na presença do Pai. Deus visitou Moisés naquela sarça ardente. Deus está visitando você nessa noite, neste momento. Portanto, tire a sandália dos seus pés, pois esse momento é santo. Esse é um momento decisivo na sua vida. Hoje é um momento que os céus estão abertos para declarar que Deus tem um destino que Ele já colocou dentro de você. E essa noite, esse destino está sendo descoberto para que você viva, para que você desfrute. Talvez você possa dizer nessa noite: Deus, este é o culto que eu tenho para te dar. Deus, este culto é o ambiente em que eu me entrego. Deus, eu queimo o meu coração na tua presença. Deus, eu tiro as sandálias. É tão maravilhoso nesse texto que Deus termina dizendo: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, e eu decidi descer, e eu vou te enviar. Essa noite Deus tem olhado para o seu momento, não sei se de sofrimentos, de angústia, mas o fato é que nenhuma das suas orações tem deixado de ser ouvida por Deus. E sim, nessa noite Deus desce aqui,
Ele está presente. Ele decidiu vir por sua causa. E Ele te restaura nessa noite. E Ele te prepara nessa noite para novos momentos, dentro do destino que Ele já preparou para você. E nessa noite Ele te envia. Você pode até dizer para Deus: Deus, mas quem sou eu? Eu sou gago, eu não sei falar. Mas Deus diz para você: eu estou com você. Diga para Deus nessa noite: eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ouvir, Senhor. Desce e muda a minha história. Desce e faz desse momento um momento decisivo para a minha vida. Deus, eu quero crescer na sua vontade. Deus, me envia. Deus, me direciona. Deus, me leve para onde o Senhor quer. Deus, me faça crescer na sua vontade. Deus, eu quero correr para o destino que o Senhor tem para mim. Deus, eu abro a minha alma para a tua palavra. Deus, eu abro os meus ouvidos para a tua voz nessa noite. Que a tua presença define uma nova estação na minha vida. Que a tua presença define um novo momento, um novo estado, uma nova natureza dentro de mim. Ei, meu irmão, há uma nova natureza surgindo dentro de você. Há uma nova criatura sendo chamada para fora nessa noite. Há um destino poderoso de Deus para a sua vida. Há um sonho de Deus crescendo dentro de você. Momentos como este são momentos poderosos. É este o culto que nós entregamos para o Senhor nessa noite, Pai. A nossa vida está aqui. Nós estamos tirando as nossas sandálias, porque sabemos que estamos diante daquele que é santo, santo, santo. Torna pessoas livres aqui nessa noite, Deus. Faça pessoas compreenderem porque elas estão se sentindo tristes. Façam pessoas nessa noite descobrir aquelas pessoas que o Senhor colocou do lado delas, para ajudá-las a chegar num destino, Senhor. Ajuda esses filhos e filhas do Senhor a reconhecer aquelas pessoas que o Senhor colocou do lado delas, para mudar o destino delas, Pai. Pai, nessa noite, faça uma obra em nossas vidas, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós oferecemos para o Senhor nessa noite. Nós fazemos a nossa vida um altar, fazemos a nossa vida uma morada para o Teu Santo Espírito. Nós queremos que de momentos em momentos o Senhor transforme nossas vidas. Eu oro abençoando cada vida que está aqui. Eu oro abençoando aquelas pessoas que estão nas suas casas, Pai. Que essa palavra chegue, mude realidades, transforme vidas, tragam destinos para fora. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja, permaneça, prevaleça sobre nós, agora, e sempre, e sempre,